Olá, pessoal. Eu sou a doutora Janice Sepúlveda, endocrinologista, e hoje estaremos com a Fabiana Couto, psicanalista, falando sobre transtornos alimentares e diabetes. Fabi, então seja muito bem-vinda à nossa página Gratidão. Diabetes Saúde. É um prazer muito grande ter você aqui com a gente, né? Então, para você poder contar um pouco da sua história, da sua experiência, né, com o diabetes, com os transtornos alimentares, nosso tema de hoje, com a sua experiência profissional. Então, eu tenho certeza que o pessoal aqui hoje vai abrir aí o coração para ouvir um tema que para muitas pessoas pode não fazer parte do dia a dia hoje, mas pode fazer parte amanhã, pode fazer parte do dia a dia de um amigo, de um colega de trabalho. E é um tema, o transtorno alimentar, independente do diabetes, né, Fabi? Que quanto mais a gente falar, menos sofrido ele será para as pessoas que têm. Não, primeiramente eu fico encantada em ver você falar de forma geral, mas principalmente desse assunto, porque eu vejo uma sensibilidade, eu vejo uma empatia, e eu vejo um cuidado verdadeiro, sabe, com a pessoa que vive essa que muitas vezes é uma batalha muito solitária, né? A gente vê que as pessoas costumam esconder o transtorno alimentar. Bom, falando então um pouquinho da minha história, que até o movimento, a minha profissão hoje, elas são provenientes lá de trás, da minha história, né? Então, assim, eu fui diagnosticada com 13 anos de idade. Você tem bastante experiência com adolescentes. Então, o que eu percebo é que existe. Deixa eu desligar aqui. É que existe, assim, pessoas que foram diagnosticadas mais cedo, crianças, elas tendem a ter um desenvolvimento, não que seja melhor ou pior. Pessoas que são diagnosticadas no início da adolescência, geralmente um outro percurso, e pessoas que são diagnosticadas mais para o final da adolescência, início da idade adulta também. Todos têm os seus desafios. E hoje eu acho que esse movimento nas redes sociais cuida bastante desse aspecto psicológico que para mim, assim, o que mais pesou foi me sentir muito sozinha, muito diferente. Para você ter uma ideia, eu fui diagnosticada aos 13 e só aos 27 eu conheci a primeira pessoa que tinha diabetes tipo 1. Eu só conhecia tipo 2, eu não me... minha avó, meu avô, e aquelas histórias tristes, né, de pessoas com DM2 que não se cuidam, né, importante falar. E eu não tinha essa referência de DM1 e eu tinha um sentimento muito de solidão dentro de mim, onde eu não podia trocar, falar sobre sentimentos. Então foi aí que tudo começou, eu acho. Por isso que eu acho que quando a gente fala de transtorno alimentar, a gente tem que falar também do sentimento, porque a gente traz muita coisa para a comida, né, do emocional. E aí, enfim, bom, vou tentar resumir, porque é uma história que sempre traz bastante recordações, mas assim, eu lembro que eu não aceitava, demorei muito tempo para aceitar. Então, eu fazia aqueles típicos comportamentos de quem não aceita, está revoltado com a doença. Eu comia doce escondido, eu não falava para as pessoas que eu tinha diabetes, eu chutava a dose de insulina. Então, assim, se estava alta, eu tomava 5 unidades. Se estava baixo, eu comia, mas eu nem sabia o que estava comendo. Saia comendo a geladeira inteira pela frente. E eu acho que aí começou também um comportamento alimentar desordenado, né? Eu acho que, assim, por ter diabetes, a gente tem que focar muito nessa questão do controle da alimentação, porque está tudo muito relacionado. E aí, acho que com todo esse contexto, eu comecei a desenvolver a bulimia primeiro. Na verdade, o que veio antes foi a compulsão. Então eu acordava de madrugada, eu atacava a geladeira e eu comia uma quantidade assim de comida e de calorias muito grande num curto espaço de tempo. E eu nem tinha ideia, Janice, que isso era o início de um transtorno alimentar. Então por isso que eu achei legal que você falou que muita gente acha que não, isso não é comigo, mas tem esses episódios com frequência e nem tem ideia de que esse já pode ser o início de um transtorno, né? Com alguns detalhes importantes do transtorno alimentar, né? Com ou sem diabetes,
e por um acaso eles podem andar muito juntos. Por quê? Porque é uma idade comum de se começar o transtorno alimentar é a adolescência e é mais frequente nas meninas. Não que não possa acontecer nos meninos, mas é muito, muito, muito mais frequente nas meninas, nas adolescentes. E o diagnóstico do diabetes tipo 1 também é mais frequente nos menores de 18 anos, embora possa acontecer em qualquer idade, né? Então, é um período da vida onde a pessoa já tem as suas próprias dores, as suas próprias modificações, e muitas vezes vem o diabetes e vem junto toda a questão emocional. E qual que é a questão do ponto de vista emocional? É que toda a sobrecarga emocional, a mudança corporal, a maturidade nessa fase da adolescência, que tudo está se modificando no dia a dia, são fatores de risco já para um transtorno alimentar. Então, quando a gente pega, né, uma adolescente que tem uma vida, um planejamento onde é acrescentado um tratamento, né, do diabetes, mais o que ela já está passando, mais a questão emocional, que principalmente no meio que a gente vive hoje, né? Você está aí na lida profissional dessa parte, mas a gente vê o que hoje ainda no Brasil? Até pela questão socioeconômica do país e de organização de tratamento. É muito diferente você começar a tratar diabetes no Brasil e começar a tratar diabetes em outros centros. Por quê? Sim. Porque a saúde mental em vários centros, né, fora do país, esse acompanhamento, ela começa junto com o diagnóstico. Sim, sim. E aqui no Brasil a cultura é muito forte de que você só vai começar quando não tem mais jeito, quando tá pesado demais, quando tá difícil demais, porque as pessoas encaram de uma forma diferente. Então é muito importante a gente entender esse contexto onde o transtorno alimentar está inserido, principalmente quando a gente está falando de equipes de saúde, de colegas, né, nutricionistas, endocrinologistas, que não têm na sua formação de praxe transtorno alimentar. Não, eu quero falar uma coisa sobre isso. Se em algum momento o profissional de saúde desconfiou de alguma coisa, porque tem mulheres que estavam com a glicada em 17. E assim, é claro que existe a questão do descontrole glicêmico e do emagrecimento, então às vezes o profissional pode associar que a pessoa está emagrecendo por causa disso, mas tem que ter um escaneamento, tem que se fazer perguntas, tem que se entender um pouco mais, porque eu claramente estava com uma depressão, claramente, assim, e eu acho que os profissionais que me atendiam, eles ficavam muito frustrados e não conseguiam me ajudar, o que eu entendo, né, é humano, mas não me indicavam para um profissional da área da saúde mental. Eu nunca recebi uma indicação para um profissional da área de saúde mental. Então, muitas vezes eu me sentia julgada e criticada, porque esses profissionais não receberam esse preparo mesmo de entender o lado emocional e achavam que eu não fazia as coisas por rebeldia, porque eu não queria, porque eu estava sendo displicente. E isso só criava um atrito maior na minha relação comigo mesma, com o profissional, mas comigo mesma. E eu falar, não, tem algo de errado comigo, não é possível. Por que eu não consigo fazer o que essa pessoa está falando? E eu não entendi que tinha ali um caminho, sabe? Um lado emocional que precisava também ser visto e acolhido. Então, eu acho que o que você está trazendo dessa rede de apoio está muito conectada, né? Os centros de diabetes que você trabalha tem essa equipe multidisciplinar, multifuncional, que tem essa interação, eu acho fundamental. E assim, e o transtorno alimentar, ele não é fácil para ninguém, nem para a equipe de saúde, nem para a pessoa que tem um transtorno, nem para a família da pessoa. E quando a gente fala do diabetes tipo 1, o que a gente às vezes escuta muitos pais falando? Doutora, o diabetes tipo 1 já é suficiente, já é muito pesado.
Você ainda me fala... E olha que quando a gente está aqui, gente, falando... Né? Não, e quando a gente está falando assim, transtorno alimentar, quando você muda a palavra e começa a falar bulimia, anorexia, aí os pais... Então... Mas às vezes eu nem uso a palavra de cara e vou ali, transtorno alimentar, deixa às vezes a pessoa perguntar, doutora, mas como é que é esse trem de transtorno alimentar mesmo? É o tal da anorexia, da bulimia? Porque compulsão, o povo tem até menos pavor, né? É verdade. Por quê? Porque é uma palavra que as pessoas usam sem muito sentido, né? Era para chupar um picolé, chupou 2, sou compulsiva. Né? É assim, comprei um bolo desse tamanhozinho na padaria e comi todo, sou compulsiva. Graças a Deus que a maioria que fala, tá de TPM, né? Exatamente. Então as pessoas usam com mais liberdade, digamos assim. Quando a gente vai falar dos outros transtornos, as pessoas já são rodeadas, né, de muito preconceito. Porque eu sempre falo com o pessoal o seguinte, o que as pessoas não conhecem, você pode saber que tem mais preconceito, né? Então, quando você está falando de transtorno alimentar, muito preconceito. Quando a gente está falando das doenças mentais, muito preconceito. Nossa. Embora bem menos do que transtorno alimentar e doenças mentais. Eu fui diagnosticada em 93. Não se falava de saúde mental. Sim. Então, o diabetes, né? Na sua época, o diabetes já era muito, né? Já era envolto de muita coisa. Imagina. Já era uma coisa bem mais difícil de lidar, né? Hoje em dia, a gente tem mais recursos. Não é que é mais fácil ou mais difícil, a gente tem mais recursos, né? Exatamente. Então, essa história, gente, que a Fabiana está contando dela, né, do que ela viveu com diabetes tipo 1, do que ela viveu com as questões da compulsão, né, de nem saber que isto era um diagnóstico associado, é o que a gente mais vê na prática clínica. Né? E uma coisa que você falou que... E a compulsão leva a outros transtornos, né? Que pode levar, não é que leva. Mas foi o que aconteceu comigo. Me levou à bulimia porque eu engordei. Aí eu quis usar uma forma de compensação porque eu queria estar magra. Eu me comparava com as minhas amigas magérrimas, assim. Parece que eu escolhia dedo. Eu tinha uma amiga que ela é oriental, a família dela é oriental, então eles são mais minãozinhos, né? Eu achava que eu tinha que ser igual a ela pesava 47 quilos, e eu achava que eu tinha que ser igual a uma comparação, uma sensação de que o seu valor como pessoa está atrelado ao seu peso na balança. Eu me pesava todos os dias, várias vezes ao dia, era uma obsessão, e era um sofrimento. E aí, eu comecei a engordar, comecei a inchar, porque assim, eu comecei a comer muito, comecei a tomar muita insulina. Nessa época, ainda tomava. E aí eu parti para a bulimia, mas a bulimia era muito difícil para mim, porque eu comecei a machucar o dedo. A gente sabe, pode chegar até ficar ferida aberta, enfim. E aí eu parei, porque eu falei, não tinha estrutura para isso, tá? E aí eu vi ali, na diabulimia, né, que é um comportamento de você reduzir ou omitir dose de insulina para emagrecer, uma porta de entrada fácil, porque eu podia rapidamente manipular as doses. Ninguém ficava me vigiando, até porque eu tive o transtorno mais tarde. Começou toda essa história lá com os 13, mas eu fui desenvolver o transtorno lá pelos 20 e poucos anos. E aí, com a diabulimia, eu nunca deixei de tomar insulina, mas às vezes eu tomava só insulina basal, o que a gente vê que é muito comum, ou então eu pulava. Por exemplo, se eu ia ter uma festa, eu deixava de tomar um dia. Mas eu voltava porque eu me sentia mal. A gente se sente mal. Mas chegou num ponto, até peguei um controle glicêmico que o meu pai fez, engenheiro, né? Eles pegavam meu glicosímetro escondido. E aí, às vezes, tinha, tipo, uma medida a cada 3 dias. Mas, enfim, eu tô rindo, mas foi uma fase muito dramática da minha vida. E para eles também.
eles se sentiam impotentes, eles não sabiam o que fazer. Então eles pegavam escondido, porque se eles pegassem na minha frente, eu não aceitava. Inclusive minha saúde mental ficou muito afetada, eu fiquei com muita questão de labilidade de humor, por causa dessa questão da hiperglicemia crônica, enfim. E aí meu pai pegou, e eu tenho até hoje essa planilha, que ele colocou assim, como se fosse bom, o parâmetro era assim, abaixo de 250 ele colocou verde, porque estava tudo 370, 400 e pouco, assim. Então, eu vivi dessa forma, e aí eu percebi que eu comecei a me acostumar com a hiperglicemia. Sim. E isso é muito perigoso. Mas eu não tinha energia no meu dia a dia, eu me sentia mal, mas eu me acostumei a me sentir mal. Aquilo virou meu novo normal. Então, assim, e eu realmente não falava para ninguém, eu tinha muita vergonha. E fiquei assim por algum tempo, até que quem na verdade me ajudou foi uma nutricionista, uma pessoa humana, uma pessoa acolhedora, que olhou para mim, e até me emociona. E eu me senti tão acolhida, eu me senti tão vista, eu me senti, sabe, tão confiante, que foi aí que eu busquei tratamento psicológico, busquei aprender tudo sobre diabetes. Isso foi uma virada na minha vida. Em 3 meses, eu consegui baixar minha hemoglobina, nem é o ideal, mas de 9,3 para 7,3. Nem é, a gente sabe hoje, não é nem a conduta, mas eu estava tão determinada que foi o ato de uma pessoa de acolhimento. Então, assim, como é importante, eu me emociono mesmo, e eu falo assim, olha, eu não tenho vergonha de... Eu tenho pouco, mas eu tenho vergonha de falar da minha história, de me emocionar, porque, assim, as pessoas, elas olham para mim e falam assim, elas idealizam, né, um médico, um profissional da área da saúde mental, como se não tivesse problemas. Eu acho que quanto mais problemas eu tive e eu tiver na minha vida, melhor profissional eu vou ser, porque mais eu vou conseguir ter essa empatia. Então foi muito forte essa atitude dela, e todo o caminho que eu percorri a partir disso foi de recuperação. E hoje eu me sinto totalmente livre do transtorno da bulimia, da diabulimia, mas eu ainda tenho alguns episódios que não é de compulsão, mas que poderia ser uma porta de entrada, mas eu me conheço, eu volto, e eu tenho esse autogerenciamento. Você se né? Então, organiza, eu acho né? que é tudo. Não sou perfeita, estou longe disso. Sou psicanalista, atendo pessoas com diabetes, sou tão humana quanto elas, tenho tantos defeitos quanto elas, defeitos ou desafios, mas eu acho que a gente vai se conhecendo, a gente vai se aprimorando, e a gente vai aprendendo a como se gerenciar, como olhar para o nosso emocional, acolher, né? Então eu acho que é isso. E os profissionais da área da saúde, eles fazem uma diferença gigante na nossa vida. É muito grande mesmo, sabe? Eu falo com o pessoal, né, Fabio, que nenhuma ferramenta é tão poderosa quanto o autoconhecimento. Sim. Né? E quando a gente enfrenta problemas e se conhece melhor, você fica mais resiliente, né? Não só para o que você está enfrentando de diagnósticos, mas para a vida. Né? Então isso é muito importante para as pessoas, né? E as pessoas esquecem que mais importante do que falar do diagnóstico de um transtorno alimentar é a gente falar dos fatores de risco, que as pessoas não consideram. E um deles, muito importante, é o comer transtornado. Né? Que você, no começo da sua história, você falou muito bem aí, né? Que muitas pessoas hoje vivem o quê? Não têm um diagnóstico de transtorno alimentar, mas estão caminhando de mão agarrada com os fatores de risco. Então, aquelas pessoas hoje, e você pode se identificar com o que eu vou falar aqui, né? Quem está assistindo a live, quem vai ver depois, quem tem um amigo, um parente que pode estar vivendo isso. Pessoas que segunda faz uma dieta, terça faz outra, quarta faz outra, quinta toma um sorvete, na sexta fica 5 horas na academia, aí no sábado tá bebendo demais, no domingo tá fazendo jejum, e a pessoa fica naquele comer transtornado, aquela vida
que muitas vezes passa o dia inteiro pensando o que vai comer ou o que não vai comer. Como Sim. que vai gastar aquela caloria, aonde que ela vai entrar. E aquilo começa a virar uma obsessão, né? Isso fica mascarado, né? Porque, em tese, é um comportamento saudável, você ir na academia, né? Mas é uma linha tênue. Então, a sociedade tende a nem perceber esses comportamentos e a pessoa justifica para ela mesma também, mas acaba sendo já um comportamento obsessivo, né? Comportamento obsessivo compulsivo, já está ali indo para essa Exatamente. E muito 880, né? Que você falou, um dia não come nada, no outro dia exagera e, enfim, não, E não né, só não vai isso. acabar. E não só isso. Quantas pessoas chegam no consultório para um tratamento de sobrepeso, obesidade, que já experimentaram vários medicamentos para obesidade sem receita médica, sem acompanhamento, que já usaram Nossa, ou usam laxantes, ah, diuréticos. sim. Eu usava, nossa, direto. Aquela coisa assim, escutei da vizinha, vou ver se dá certo. Então, quando a gente alerta o pessoal sobre o comer transtornado, é muito importante, por quê? Porque a maioria das pessoas não tem noção de que aquilo é um fator de risco para um problema mais sério lá na frente. E quando a gente está falando, gente, dos transtornos alimentares, nós estamos falando o quê? É uma doença da saúde mental, né? Ela está aí dentro do rol da psiquiatria nos seus diagnósticos. Mas na maioria das vezes, quem dá o diagnóstico ou suspeita não é o psiquiatra, né? O paciente dificilmente ele bate na porta do consultório do psiquiatra e fala assim, aqui, posso marcar uma consulta? Eu tenho um transtorno alimentar. Não, Sim. você está na nutricionista, você está na equipe de psicologia, você está procurando um tratamento para o sobrepeso, para a obesidade. Querendo emagrecer, né? A maioria está na nutricionista querendo emagrecer, querendo uma dieta milagrosa para emagrecer 5 quilos em uma semana. Eu era assim. E olha como que isso é perigoso. Por quê? Porque nem os médicos e as faculdades de medicina, nem a maioria das residências em endocrinologia, nem a maioria das faculdades de psicologia e nutrição não trabalham transtornos alimentares com clareza, né? Quem já aprendeu alguma coisa, aprendeu en passant, né? Não teve uma abordagem dentro daquele contexto. E aí vem o grande perigo. A própria atitude do profissional de saúde, no objetivo de tentar ajudar a pessoa a emagrecer, ela pode retroalimentar o transtorno alimentar. Total. Né? Então, quando os planos alimentares, a questão da busca do peso, o uso de medicamentos para obesidade, muitas vezes até indicação de cirurgia bariátrica, de balão intragástrico e por aí vai. E quanto mais a pessoa tem dificuldade em progredir no tratamento, mais ela se sente frustrada e mais ela retroalimenta o transtorno alimentar. Né? Então é muito importante, eu falo que essa caminhada do nosso grupo, né, nós temos um grupo Gestalo, que é o grupo de estudo de transtornos alimentares e obesidade, e ele veio principalmente pela interface com o diabetes, né? Por nós vermos a necessidade de ter um olhar, uma equipe especializada e um olhar especializado para não se confundir tudo ali no meio do diabetes, porque é muita coisa, né? É fácil confundir tudo ali no meio. É fácil, porque você pensa, a consulta do diabetes tem seus múltiplos parâmetros, né? Para o profissional de saúde, também é difícil para a família, é difícil para a pessoa, é difícil para o profissional de saúde. Por quê? Porque muitas vezes o início do transtorno alimentar, ele é velado. Muito velado. Difícil não de é? gente. Não, a maioria não chega com glicada de 17, 20. Chega né? com Chega na ruim, mas média da assim, população brasileira. exato. É um 8,5, é um 8, é um 9. Até porque muitas vezes
Se a pessoa ela ainda aplica insulina, no caso da diabulimia, quando eu me sentia mal, eu chutava a dose, aí eu tinha hipos, assim, não severas, porque eu nunca tive uma hipoglicemia de perder a consciência, nada disso, mas ficava, né? Então a hemoglobina, ela mascara muito também. A gente já sabe hoje que tem outros parâmetros, né, como o tempo no alvo. Então, é difícil identificar mesmo. E a pessoa, por exemplo, vou falar por mim. Eu sempre queria passar uma imagem, que eu acho que isso é uma coisa de pessoas que têm transtorno alimentar, passar uma imagem, até hoje eu sou assim, passar uma imagem que eu estou bem, sabe? Então, é colocar um carão e falar as coisas certas, assim, na consulta. Uma coisa que eu fazia, que eu acho que muita gente faz, é se enganar, né? Colocar lá resultados, porque eu fazia diário. Hoje em dia tem outras formas disso, né? Mas eu fazia um diário que eu colocava todos os resultados ali alterados e tal. Então você vai mascarando para você mesmo. Então o profissional de saúde também tem muita dificuldade de acessar o que está acontecendo, né? E assim, por mais que a equipe esteja presente e tenha uma noção de transtorno alimentar, foi como a Fabi falou. Para se levantar a hipótese, porque ninguém chega num dia a dia, gente, numa consulta de diabetes e sai perguntando para a pessoa se ela está provocando vômito, né? Claro, claro. Não é isso que acontece no mundo real. Então, até que dar indícios do que está acontecendo para se pensar no transtorno alimentar, às vezes leva muito tempo e às vezes nem a pessoa sabe que ela deveria falar sobre isso na consulta. O que é muito engraçado, né? Porque muitas pessoas, né, gente, a gente tem que separar um pouco, e eu sempre falo com o pessoal, com os residentes, que transtorno alimentar e diabetes, a gente tem que ter muito cuidado, porque quando se foca muito na diabulimia, acaba se esquecendo os outros transtornos alimentares, né? E aí a gente tem que separar um pouquinho, né, a compulsão alimentar, que são episódios que desencadeiam outros transtornos, né, a característica da compulsão alimentar está presente no transtorno alimentar da bulimia, né? Então, e a Fabi caracterizou muito bem aquela pessoa que come quantidades muito além do que qualquer pessoa conseguiria comer, num intervalo muito curto de geralmente tempo. Escondido, né? Geralmente escondido, porque tem vergonha. Tem culpa, né? A pessoa se sente culpada. E quando vem o diabetes junto, a pessoa ainda se sente duplamente culpada. Ou mais, né? Triplamente. Porque tá comendo escondido, porque tá comendo muito e porque muitas vezes vai ver uma glicose alta depois. Sim. E é justamente, gente, essa culpa que desencadeia novos episódios. Porque a pessoa tenta aliviar aquela culpa tendo um novo episódio de transtorno, de compulsão, né? E aí a compulsão... Porque no momento da compulsão ela se sente bem, né? Aliviada. Então, ela é aliviada, mas aí o efeito rebote é difícil de lidar, então ela usa a comida para, de novo, ter aquela sensação de alívio. E eu acho que a gente pode ter essa sensação de alívio quando a gente faz terapia, quando a gente tem outras formas, né? Mas às vezes a pessoa que está no transtorno alimentar, ela só recorre à comida, né? E vira um ciclo vicioso, né? Eu fazia muito isso. E embora a gente tenha, gente, os quadros inespecíficos, muito cuidado quando você abre a boca para falar sou compulsiva. Por quê? Porque o transtorno de compulsão alimentar clássico é o clássico? É você ter esse episódio de compulsão alimentar, comer muito mais do que qualquer pessoa conseguiria comer em um intervalo curto de tempo, se sentir culpada, porque esse sentimento ele está presente, caracteriza o transtorno de compulsão alimentar, pelo menos um episódio por semana nos últimos 3 meses. Então esse é o clássico. Se você tem hoje, daqui 15 dias, daqui 1 mês, você não tem um diagnóstico fechado, mas você está no grupo de risco ou caminhando para ele, né? Já as pessoas, gente, que têm a compulsão, os episódios de compulsão, pelo menos um por semana,
e tem um método que a gente chama de purgativo, que pode ser laxante, exercício físico fora da realidade, provocar o vômito, altas quantidades de diurético ou omitir as doses de insulina, no caso de diabetes, elas têm a bulimia, né? Então isso é importante, está relacionado com comer muito. Mas a gente também tem o outro lado, né, Fabi? Tem aquelas pessoas que têm diabetes e aí cada dia que passa chega mais suspeitas no consultório com as dietas altamente restritivas, as pessoas que vão diminuindo as calorias, e emagrecendo, e diminuindo, e daqui a pouco tá comendo 400, 500, 700, 800 calorias dia, muito inferior à sua necessidade, que pode caracterizar, né, a anorexia, né? Sim. Então é muito importante a gente pensar que esses transtornos alimentares relacionados com o diabetes, a gente precisa identificá-los. E eles são muito difíceis. E principalmente porque o povo não sabe deles, né? Porque se as pessoas soubessem mais sobre os transtornos alimentares, elas pensariam mais que aquilo que está acontecendo pode não ser normal. Que quando você E vê assim, as pessoas, elas veem estatísticas e elas sempre acham que não vai acontecer com isso, né? Mas existe uma estatística muito importante, que é pessoas com diabetes, elas têm de 2 a 3 vezes mais chances de desenvolver o transtorno alimentar. Isso não é a troco de nada, tem uma razão por trás disso. Então, esse foco, quando a gente é diagnosticado, bom, hoje em dia ainda, mas lá atrás, pior, a gente recebia uma dieta super restritiva, corta açúcar, muitas pessoas relatam que cortaram fruta, cortaram batata, cortaram tudo que vem da terra, né? Cortaram tudo. Tudo. E aí vem essa restrição muito grande, o que pode gerar compulsão, né? Anda um lado a lado. E a questão do diabetes, ela é muito focada na alimentação. Quando você vai se alimentar, você não senta na mesa e come naturalmente, né? Participa ali daquele momento social, muitas vezes na mesa com os seus familiares. Você tem que parar, você tem que pensar o que você vai comer, tem que pensar quantos gramas de carboidrato tem, e você tem que ficar fazendo escolhas e tomando decisões o tempo todo, quanto que você vai tomar de insulina para cobrir aquela quantidade de carboidrato. Então, fica um momento tenso, fica um momento de muito controle, e quem quer ter muito controle das coisas perde o controle. Porque essa questão com a comida, esse relacionamento, ele tem que ser mais leve, mais fluido, mais natural. Quando a gente exerce um controle sobre alguma coisa, a gente está colocando ali uma rigidez, que é uma característica muito grande das pessoas que desenvolvem o transtorno alimentar. Porque elas acham que elas têm que estar dentro de um padrão, e não é só padrão estético de beleza, mas elas acham que elas se cobram muito e elas têm que estar naquele padrão. E elas saem do padrão e elas vão para outra. O transtorno alimentar, ele acaba, principalmente da bulimia, né? Indo pendendo de um lado para o outro. Principalmente da bulimia. Exatamente, você falou tudo. Tem que ter muito cuidado com essa questão de que eu tenho isso ou tenho aquilo, porque muitas pessoas transitam entre os diagnósticos. Hoje você tem um transtorno de compulsão alimentar periódica, amanhã você pode ter, usar métodos purgativos, aí você tem uma bulimia ou uma diabulimia, e você pode começar o seu tratamento e a regressão para ter a compulsão e não o método purgativo, você transita de um para o outro. E a gente tem pacientes que tinham compulsão alimentar, passaram para a bulimia e evoluíram depois para a anorexia. Né? Então, assim, as pessoas transitam. E como a Fabi falou, gente, muitos dos pacientes têm outros diagnósticos associados da saúde mental, né, diagnósticos psiquiátricos, que não estão diagnosticados. Ansiedade generalizada, transtorno bipolar, depressão. E fica aquele triste, fica aquele novelo, né? Você não sabe quem vai cada vez mais difícil
tá aí, né? Isso, porque a gente tem estudos falando a doença psiquiátrica, quem tem doença psiquiátrica tem mais chance de ter transtorno alimentar, e quem tem transtorno alimentar tem mais chance de ter doença psiquiátrica. É difícil, é um E o desafio. controle glicêmico, tem até um estudo da SBD que mostra que o controle glicêmico, ou seja, glicemias muito elevadas, elas também te predispõem a desenvolver a depressão. Por todos esses fatores que você falou também, de você sentir que você não está dando conta, se sentir culpada, ficar nesse ciclo. Então, o controle, e mostrou também nesse estudo, eu não vou lembrar o nome do estudo, mas que essas pessoas que estavam com a glicada muito alta, estavam com sintomas de depressão, quando elas voltaram ao controle glicêmico normal, mais estável, esses sintomas amenizaram, não é que a depressão foi embora, porque a depressão é uma doença, mas amenizaram. Então, eu vejo também que o controle glicêmico, quando eu estou muito nos altos e baixos, mexe muito com o meu emocional. Então, olha quanta coisa associada, né? Exatamente. Fora, né, gente, que a gente falou aí há algumas lives atrás sobre o diabetes de estresse, que é aquele sentimento, aquela emoção que está relacionada com o diabetes, e se não houver um trabalho, um reconhecimento, uma tratativa para aquilo ali, você anda para outra direção. Por isso vontade de abandonar, né? Exatamente. Por isso que esse autoconhecimento, você entender o que está acontecendo com você e fazer o uso do que está disponível, né? Por isso que a gente falar de transtorno alimentar muitas vezes é desafiador, porque as pessoas às vezes olham e falam assim, não, eu tenho diabetes, isso aí eu não tenho. Como se só o vizinho, o coleguinha... E é uma comorbidade, né? Tem uma negação também, até eu falei isso pra você, né, hoje. Eu fiquei numa negação muito grande do transtorno alimentar, e eu acho que, assim, só dei essa virada quando eu saí da negação e percebi que eu precisava de ajuda. E aí eu tava conversando com uma menina que tem diabulimia, ela tem consciência que ela tem, os pais não sabem, a mãe coloca uma pressão estética muito grande, não entende, não é por mal, mas isso deve ter vindo de antes, né, da mãe, da avó, e não entende o quanto isso pode realmente afetar a saúde mental, né, dos filhos. E aí ela, com transtorno alimentar, ela fala, eu prefiro morrer do que ficar gorda. Então, se eu tiver que tratar a diabulimia, porque as pessoas associam que para tratar a diabulimia, elas vão ter que engordar. É claro que você vai ter uma recuperação de peso natural, mas foi muito legal o diálogo com essa minha nutri, porque ela falou assim para mim, nós vamos de mãos dadas e a gente vai fazer um trabalho multidisciplinar para que a gente equilibre as coisas, sabe? Para que você... Porque era importante para mim não engordar. Então, se alguém falasse para mim, não, para você fazer o tratamento você vai engordar, porque a gente ouve muito isso, né? Tem falas muito típicas do tipo, você vai melhorar o seu controle glicêmico e você vai engordar. Uau! Então eu prefiro ficar com o meu controle glicêmico ruim, porque assim, nessa fase da vida, o peso tem uma importância muito grande. Então, quando ela falou para mim, dá para conciliar as coisas, não precisa ser uma coisa ou outra, quando essa jovem me falou isso, eu falei para ela, dá para conciliar as coisas. Então é muito importante, né, pessoal, a gente colocar todos esses pontos. Por quê? Porque é muita coisa associada. Então, uma coisa que a gente precisa ter em mente, a Fabi já colocou muito bem, é o quê? Na suspeita de um transtorno alimentar, é importante que a gente conte com vários profissionais de saúde nessa caminhada, né? É muito importante. Por mais que o endocrinologista, o nutricionista, eles possam te dar este apoio, te ajudar ou até não te atrapalhar, que já é uma coisa muito importante no tratamento do transtorno alimentar, né? O endócrino e o nutricionista não te atrapalharem. É muito importante que as pessoas que estão em suspeita, elas tenham uma avaliação de um psiquiatra,
né? De um psicólogo especializado, porque é Mas um a palavra diagnóstico da saúde mental. tem um peso ainda, né? E é um Muito profissional grande. da área da saúde mental. Todo mundo tem uma mente, então, assim como o corpo tem chance de adoecer, a mente também tem chance de adoecer. E existem fatores genéticos muito agravantes para isso. Então, parece que tem uma vergonha, né? Ai, não, assim, eu tenho uma amiga que outro dia eu falei para ela, e aí, como foi no psiquiatra? Não fala isso em voz alta, tipo, é uma palavra meio proibida, tá? Já trabalhei a minha depressão, já voltei ao psiquiatra, já tomei medicação quando necessário. Recentemente voltei de novo, porque com essa questão de pandemia eu precisei revisitar isso, olhar para minha saúde mental. E aí ela falou, vamos entrar com medicação e tal. E eu vou vivendo, assim, essas ondas, né? Que eu vou me equilibrando, eu vou buscando esse apoio, que muitas vezes a medicação é necessária, muitas vezes não é. Estilo de vida, atividade física, meditar, ter uma rotina saudável também é muito importante para a saúde mental, mas às vezes só isso não dá conta. E aí, qual o problema disso, né? E uma coisa que é importante, né, Fabi, a gente pontuar para todo mundo, gente, que o transtorno alimentar, ele traz um grande sofrimento emocional para a pessoa. E muitas vezes, dentro do olho do furacão, o não acompanhamento com o profissional da saúde mental, ele pode deixar de te aliviar. Por quê? O transtorno alimentar em si, o tratamento medicamentoso dele em si, não é a arma mais poderosa no tratamento do transtorno alimentar. Só que se a pessoa tem um transtorno alimentar e tem uma doença psiquiátrica associada, que sendo medicada vai te ajudar a andar à frente, aí é que mora o problema. Por quê? Porque se essa doença associada não está medicada, muito dificilmente você vai andar com passos mais largos, né? Em uma melhor opção terapêutica para o seu transtorno alimentar. E muitas vezes, como a Fabi bem disse aí, a questão de ser velado, né? Muitas pessoas têm transtorno obsessivo compulsivo, transtorno bipolar, ansiedade generalizada e depressão, que aumentam a sobrecarga dessa pessoa e que, se medicado, poderia trazer um grande alívio, uma força para o começo do tratamento, né, gente? Então é muito importante hoje a gente desmistificar o profissional da saúde mental, né? Porque tem muito tratamento de diabetes, eu já estou falando do diabetes, nem estou falando do transtorno alimentar, hein, gente? Muitas pessoas no tratamento do diabetes que, sem o profissional da saúde mental associado, vai ter muita dificuldade em progredir para o que quer, para o que deseja. Por quê? Porque é limitado. A prescrição do tratamento do diabetes, ela pode ser limitada. E a maior ilusão é quando o uso do medicamento para sobreviver parece ser suficiente. Que você deu um exemplo muito bom, né, na sua adolescência. Você não parava no hospital internado todo dia. Não. Mas você também não usava insulina adequadamente. Eu nunca internei, na verdade. Eu internei uma vez e foi só. Passei a noite no hospital, também eu não aceitava. De manhã eles não queriam me liberar ainda e eu comecei a falar que eu ia embora porque eu tinha que trabalhar. Então eu nunca aceitei também determinadas limitações reais, né? Porque tem as limitações que a gente se autoimpõe, mas tem aquelas que são reais, né? Enfim, todo mundo tem. Mas eu realmente não era esse caso típico que ficava sendo... A gente vê, né? Pessoas que têm o transtorno alimentar, principalmente a diabulimia, que são internadas de forma recorrente, entram em cetoacidose. Eu nunca passei por isso, mas aí isso também foi se alongando mais, porque acho que isso levou quase uns 5, 6 anos para se resolver. Sim, e muitas pessoas às vezes não têm
o apoio familiar, porque se a própria pessoa que está vivendo isso não sabe que tem nada, acha que não tem nada, quiçá o outro, né? Que não está Super, né? vivendo. Né? Ninguém Aí é obrigado a saber, né? Exatamente. Então, a gente falar do transtorno alimentar, a gente lê sobre o transtorno, principalmente para as pessoas que convivem com diabetes, gente, é a grande mudança. Desmistificar. Por quê? Porque os profissionais de saúde precisam aprender mais. A gente precisa aprender mais sobre transtorno. As pessoas com diabetes, sem diabetes, os familiares, entender melhor o comer transtornado. Entender melhor essa época que a gente está vivendo, que parece existir uma dicotomia. Quando a gente olha assim na internet, tem aquele grupo que está preocupado com a obesidade como uma pandemia, com o aumento dos casos de diabetes tipo 2, e a gente tem aquele outro lado que parece ter uma preocupação maior, às vezes, com o risco de um transtorno alimentar do que com o peso em si. Mas, na verdade, a gente está falando da mesma coisa, a gente está falando da saúde, né? Então, a gente precisa se preocupar com a saúde de forma geral, física e mental. Quando as coisas vão para grandes extremos, tratamentos extremistas, repentinos, né? Repentinos para obesidade, repetidos várias vezes no ano, né, que acontece muito, e aí você aumenta o risco de um transtorno alimentar. Então a gente não está dizendo que a pessoa não deva se preocupar, né, com o peso. Porque às vezes a pessoa pergunta assim para você, quer dizer então que eu não devo me preocupar com o meu peso? Imagina, né? A gente tem que, assim, até quanto que esta preocupação e essa necessidade estão influenciando a sua saúde mental, né? E tem vários outros transtornos, viu, gente? Não é só bulimia, anorexia e compulsão alimentar, né? Para você ter uma ideia de como isso é sério. A gente viu isso no congresso, né? Que a gente se conheceu pessoalmente mesmo lá no congresso de transtornos alimentares, que aconteceu no ano passado, né, no Rio. Não, retrasado. No passado não aconteceu nada, né? mas eu vi várias coisas lá de transtornos que não são não característicos, como que é o nome? Não clássicos, né? São os borderline aí que eles chamam. Então, assim, esses outros transtornos, a gente também tem que tomar muito cuidado, né, gente, no consultório endocrinológico, dos colegas da psicologia, da nutrição, para que a gente tenha o ouvido atento desde lá do comer transtornado. Total. Né? Porque ninguém dorme, né, gente? Eu sempre falo isso no sentido. Ninguém dorme com a saúde mental, a questão, né, do transtorno alimentar, sem ter nenhum fio de cabelo de nada e acorda no outro dia, né, com um diagnóstico confirmado. Existe uma história. E às vezes essa história começou 10, 20, 30 anos atrás. Né? E sabe, aí eu acho que você pode até explicar melhor. Que assim, uma coisa que eu tô vendo muito comum, que eu tô conversando nos grupos, até a gente tava falando dos transtornos alimentares, quem teve, porque eu escrevi agora uma matéria para a revista Momento Diabetes, que vai sair na próxima edição sobre o transtorno alimentar. Então eu tava fazendo uma pesquisa no grupo, e as meninas falando da diabulimia, e uma das moças falou, gente, eu acabei de descobrir que eu faço isso. Eu não tinha ideia de que tinha nome. E aí, calma, a gente deu aquele amparo, falou, vai buscar ajuda e tal. E aí ela relatou um caso que eu ouço muito. Ela tem um diagnóstico mais ou menos recente, de mais ou menos um ano e pouquinho e tal. E ela falou que ela toma doses fixas de insulina. Só que ela toma doses provavelmente muito altas, fixas de 5, 6, 7 unidades e tal. E aí não é certo ou errado, gente, é a necessidade de cada um. Mas ela é uma mulher pequena e tal. E ela começou a engordar e falou que desde o diagnóstico ela engordou uns 12 quilos.
E aí ela atribui o problema à insulina, mas na verdade o esquema insulínico é muito importante também. Então, por isso, tem muita gente que não tem acesso a um especialista em diabetes, então acaba passando pelo clínico geral e tal. E esse esquema insulínico é importante porque se a pessoa faz muita hipoglicemia, ela vai engordar, porque ela está comendo algo que está fora ali do plano alimentar. Alimentos açucarados, e geralmente, quem nunca, quando a gente tem hipoglicemia, a gente não tem muita noção do quanto que a gente está consumindo de caloria de carboidrato, né? Acho que tem que também separar a questão da compulsão com a hipoglicemia, porque a hipoglicemia pode induzir ali a uma ingestão calórica muito grande num curto espaço de tempo. Eu era assim, eu aprendi a ter autocontrole, então hoje eu consumo 15 gramas de carboidrato, de rápida absorção e espero, mas você tem que ter um autocontrole muito grande, porque então assim, então a pessoa vai engordar e aí ela vai atribuir que o problema é o quê? É a insulina. Mas aí você pode falar melhor, é o esquema insulínico, né? É o conjunto, né? Eu sempre falo com o pessoal o seguinte, dificilmente no diabetes, no dia a dia, de várias doenças crônicas, existe um fator só contribuindo para o que está acontecendo com você, né? Então, às vezes pode ser o esquema insulínico, pode ser ele puramente. Às vezes pode ser um paciente que ainda não tem uma educação nutricional e aí está tudo desorganizado. Às vezes tem aquela pessoa que tem um esquema nutricional legal, um esquema de insulina legal, mas faz exercícios físicos não orientados, não programados. Um dia faz pouco demais, a glicose sobe, corrige demais. No outro dia faz para mais, sem ajuste de dose de insulina. Então é o conjunto do tratamento que às vezes não é o mais favorável para você. Mas eu sempre falo com os pacientes o seguinte, a regra de ouro é, para tudo, se o percentual de hipoglicemia for muito alto, e vamos focar nele primeiro. Porque quando você foca nesta correção do percentual de hipo, um monte de coisa vem junto se resolvendo, né? E aí, e você não está correndo risco, né? Então, é o todo, não é o isolado. Essa moça, ela falou que ela bateu o carro, porque ela tem hipoglicemia todo dia, várias vezes ao dia. E ela nem sabia que isso não era normal. Pra você ter ideia, a pessoa se acostuma com a hipoglicemia. Ela falou que ela bateu o carro, ela quase matou uma pessoa e quase também. Então, assim, é perigoso. E eu gosto disso que você fala de focar em uma coisa de cada vez, porque realmente, né? Se você foca em muitas coisas ali ao mesmo tempo, não dá certo, né? Exatamente. É uma coisa então, se a pessoa tem muita hipoglicemia que está desencadeando, além do risco da hipoglicemia, o alimentar desordenado, com hiperglicemias pós, e aí acaba corrigindo, e aí uma coisa está levando a outra, para tudo e vamos uma coisa de cada vez. É igual quando a glicose está descontrolada, tudo alto. Ninguém em sã consciência vai ali e muda todas as doses muito. A gente vai por quais os 2 horários que estão mais altos. Vamos corrigir ele e ver como que isso repercute nos momentos da frente. Porque senão você desorganiza muito. Sempre lembrando o quê? Que dificilmente é uma coisa só. É muito difícil. É muito difícil no tratamento de uma doença crônica ser uma única coisa que está gerando um resultado, né? Porque não é isso, diabetes não é isso, diabetes é a vida. Eu sempre falo com os pacientes uma frase, Fabi, que é o seguinte, quando você está vendo o resultado de uma glicose, você não está vendo uma glicose, você está vendo sua vida no resultado. Seu emocional, seu físico, seu exercício, sua noite dormida, seus diagnósticos associados. Você junta tudo ali em uma informação. Então você tem que ter muito cuidado com o que você faz com essa informação. Porque senão você pira, né? Se você quiser achar um responsável para aquilo ali, você pira.
E não é assim. E quando a gente associa isso, gente, com o transtorno alimentar, a gente precisa ter um cuidado adicional. Por quê? Porque na base tem uma doença da saúde mental. Então, interpretar um perfil de glicose à luz de um transtorno alimentar tem que se ter muito cuidado, né? Tem que se ter muito cuidado. E priorizar naquele momento da vida da pessoa o que é necessário num primeiro momento. Porque às vezes, Fabi, a pessoa chega com glicada. É diferente uma pessoa chegar com glicada de 8, 8,5, ou até muitas vezes muito bem controlado do diabetes, não é raro. A pessoa está dentro da meta do diabetes e ter um transtorno alimentar. A pessoa chega nessa situação, às vezes com a glicada de 8,5, 9. Será que uma pessoa que está com a glicada, assim, um transtorno alimentar, o mais importante para ela naquele momento é focar no diabetes? Às vezes ela não dá conta de focar em tudo. Agora, se é um paciente com diabetes tipo 1, com uma glicada de 10, 11, 17, 20, já é um pouco diferente. Sim. É mais sofrido para todo mundo, para a equipe e para o paciente. Por quê? Porque além dessa suspeita do transtorno alimentar, ainda existe o risco de uma cetoacidose diabética que põe em risco a vida da pessoa. Então, é tudo muito complexo. Então, às vezes a gente precisa internar um paciente que tem uma bulimia ou uma diabulimia, né, com a glicada de 14, 15, 16, e em poucos dias de hospital, a primeira coisa que a gente vê como resultado da insulinoterapia é uma recuperação de líquido, na verdade, né? Porque na hora que você sai daquilo ali, você está deixando de perder... Aquele edema, né? Um edema insulínico. Mas muita gente não entende que também é temporário, né? E eu acho que é esse o lance. Não é peso também real, muitas vezes. Não é Porque tem peso gente real. que fala assim, oi? Às vezes, quando a recuperação do peso é muito rápido pelo diabetes descompensado, não é peso real. Eu falo assim, líquido. não é peso eu ficava real. inchada. Eu não era gordura, era líquido, era inchaço mesmo. Mas muitas pessoas falam, eu vou parar esse ciclo, sabe que tem a diabulimia, eu vou voltar a tomar insulina. E elas falam que elas não conseguem aguentar esse período que é temporário, porque esse inchaço ele passa, quando você retoma o tratamento, ele acontece, e eu falo, gente, aguenta aí 2 semaninhas. Agora tem uma dica importante, pessoal, para isso aí de modo geral, independente do transtorno alimentar. Quando a pessoa está muito mal controlada naquele momento, aquela desorganização, às vezes, de tudo junto, né? Transtorno alimentar, diabetes descontrolada, aquela confusão, em risco de cetoacidose, o que as pessoas precisam lembrar? Que 60% do corpo da gente é água. Então, quando você está com a glicose muito elevada, você está mandando aquela água para o vaso. Quando você começa a insulinizar, você começa a fazer o quê? A repor o seu líquido corporal. Então, você sobe na balança. Por quê? Porque 1 litro de água é 1 quilo. Em vez de ir para o vaso, ele ficou dentro de você. Então, é muito comum que um paciente com glicada de 12, 13, 17 interne e na balança ele suba 1 quilo por dia. Porque ele não está mais eliminando aquilo no vaso livremente, né? Porque é livremente. Às vezes a pessoa chega no banheiro, volta, né? Sentei. Ai, quero fazer xixi. Volta. Quero fazer xixi. Volta. E ali você vai o dia inteiro, em volumes de urina. Quando você começa a usar a insulina, você vê a balança subindo rápido. Então, eu sempre falo com os pacientes o seguinte, perdeu a calça, por acaso? Jogou tudo fora, as roupas? Mas não, doutora, minhas roupas estão tudo igual. Por quê? Porque o que você está subindo rapidamente é água corporal. Né? Ninguém ganha 2, 3 quilos de gordura em um dia. Em 2 dias, assim, não é possível. A sensação, aí você pode explicar, mas a sensação que eu tinha é que eu estava perdendo massa magra
até a gente entende porque a insulina, né, é um hormônio construtor. Então, assim, era uma grande ilusão. Agora, a Mônica falou um negócio aí muito importante. Essa distorção da autoimagem é um negócio que você precisa trabalhar de uma forma persistente na terapia. O seu olhar para com você mesma, o seu olhar que vai muito além do estético, da balança. Você trouxe a questão da glicemia, né? Eu criei o movimento Divabética, até esse nome, para mostrar que nós somos divas, em primeiro lugar, ou seja, pessoas que têm um amor próprio, e a brincadeira do nome até para tornar mais leve, né, essa condição. E o Bética faz parte, mas ele não é o todo. Então, assim, a gente não é o resultado do glicosímetro, a gente não é o resultado da balança. Esse é um dado importante do glicosímetro também da balança, como você falou, de uma forma sensata, equilibrada, para nos dar um norte. Mas, às vezes, eu fiz isso, atribui o valor do glicosímetro ao nosso valor pessoal. Como pessoa, né? Esse sentimento de fracasso, que eu tinha um sentimento de fracasso constantemente, fez com que eu fosse desistindo. Então já que vai estar alto, não vou nem medir. E aí você vai tendo uma autoimagem que não é só externa, é interna, de uma pessoa incapaz, de uma pessoa que não consegue, de uma pessoa assim... O que eu mais pensava era assim, tem algo de errado comigo. Tem algo de muito errado comigo, mas não era... ok, tem algo de errado porque eu tô com um comportamento que eu preciso olhar para isso. Não, era interno, era como se fosse assim, meu eu, era como se eu fosse uma pessoa quebrada que precisava de conserto. E essa autoimagem também de dentro para fora, de você resgatar sua autoestima, sua autoconfiança, amor próprio, eu acho que é um ponto muito importante do tratamento, sabe? Para mim continua sendo, né? É um tratamento que a gente se tratar, né, se cuidar diariamente, né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante. A gente ter essa concepção, esse pensamento de que a vida é cheia de altos e baixos. Ninguém está livre, né, Fabi? Ninguém está livre. Exato. Quem está livre hoje de qualquer coisa? Ninguém está, gente. Ninguém está. Nós não estamos livres de nada, né? Não tem essa possibilidade. Então, quando a gente aprende, quando a gente se educa, quando a gente tem a clareza, a gente fica mais liberto. E principalmente, né, gente, a gente pôr a cabecinha da gente no lugar para as possibilidades que nós temos hoje em 2021, os recursos, né? Você pensar que hoje, em 2021, existe preconceito contra doença mental, contra doenças físicas também, né? O tanto de coisa, e com tantas possibilidades que a gente tem de buscar uma ajuda, de aliviar este sofrimento. Então, uma das coisas assim, que traz mais clareza para a gente no transtorno alimentar é a questão da gente entender isso como um sofrimento emocional intenso. A pessoa que tem ou que está em risco, ou que está aí nesse, às vezes até sem diagnóstico e ouvindo, fala assim, gente, essa sou eu, né? Isso pode estar acontecendo com minha filha. Então a pessoa ficar atenta e entender que a pessoa está sofrendo e que ela precisa de ajuda. Né? Então se você está sofrendo e precisa de ajuda, né? É intenso e é silencioso e isso torna o sofrimento maior. E assim, até hoje eu me emociono mesmo sabendo que eu não tenho mais essa tendência, eu tô bem e tal, porque eu olho para trás e eu falo, eu podia ter morrido. Então é como um autorresgate, e hoje de trazer isso para minha vida e falar assim, nossa, hoje realmente eu me cuido muito, porque eu falo, me foi dada uma segunda chance, mas tem muita gente que não tem essa segunda chance. E então eu tenho que fazer o melhor da minha vida. E até uma amiga minha, antes de eu criar o movimento, ela falou pra mim, ela não tem diabetes, ela falou assim,
num treinamento que a gente fez, ela falou assim, se você tá aqui viva, então você tem que fazer alguma coisa em relação a isso. Você tem que levar isso adiante. Você tá aqui por uma razão, um propósito. E eu já trabalhava com diabetes indiretamente, a partir daí eu senti que era real, né? Porque muita gente tem complicações hoje, sim, graves, sérias, por causa do transtorno alimentar. E a gente ainda finge que não existe, a gente fecha os olhos para isso. E quando a gente fecha os olhos, a gente não consegue ver, a gente não consegue entender, a gente não consegue cuidar. Então, é mais difícil. É difícil olhar também, a gente tem que entender essa negação inicial, mas ficar na negação é pesado, é difícil, é sofrido, né? Eu sempre falo uma coisa com os pacientes, independente de ser transtorno alimentar. A gente precisa se mover. Porque quando a gente dá o primeiro passo, as coisas andam, não é? Às vezes a gente fica muito estagnado para dar o primeiro passo. Então, uma coisa que eu penso muito. Se você está com dificuldade hoje, ou para tratar o seu diabetes, ou para fazer seu acompanhamento nutricional, ou com psicólogo, ou com psiquiatra, ou com endócrino, ou do diabetes, ou de qualquer outra doença crônica que você tenha, ou de um transtorno alimentar, você conhece alguém que pode estar passando por isso, a mensagem é: dá o primeiro passo, procura uma primeira ajuda. Mesmo se você achar que não é isso, mesmo se você achar que é, entre aspas, apenas um comer transtornado, mas procura rápido, né? Sim. Por quê? Porque se você já levantou, pôs essa pulguinha atrás da orelha, se você sai dessa zona de conforto aí, né? Mais ou menos uma zona de conforto, porque é um desconforto intenso esse sofrimento. Mas se você sai daquele lugar onde você está parado e dá um passo para frente, você pode encontrar, depois desse passo, uma calmaria para o seu sofrimento. Ela falou que até um certo horário ela consegue ser bem regrada e depois, então assim, tem ali uma certa controle e aí ela começa a ficar muito ansiosa a ponto de colocar tudo a perder. Então é aquilo que a gente falou do extremismo. E eu acho que ela falou uma coisa super interessante, que ela falou, quando ela vê que errou, ela sente uma profunda tristeza. Então eu acho que essa questão de suportar os erros, né? De entender que vão acontecer os erros, de se acolher, de se perdoar, de ter autocompaixão, que é uma coisa que eu venho trabalhando muito, muito comigo, né? Verônica, se uma amiga sua muito querida tivesse, como você falou, colocado tudo a perder, tivesse tido esse momento aí de deslize, o que você falaria para ela? E trazer esse diálogo, internalizar dentro da gente também. E ter esse diálogo interno, porque a gente tem diálogos internos o tempo todo, a gente só não se dá conta. A terapia cognitivo-comportamental ajuda a gente até a identificar esses pensamentos distorcidos que a gente tem de si mesmos. Então, quando você erra, você é humana, vamos começar de novo. Mas se você fica nessa profunda tristeza, nessa culpa, em geral, o que acontece é que você entra, aquilo que a gente falou, no ciclo vicioso, né? Eu até falo muito com os pacientes, assim, na hora que fala assim, eu errei nisso aqui. Eu falei assim, errou não, aprendeu. Ai, que lindo! Eu falo pro pessoal o seguinte, Janice, errei não, querido. Ou eu acertei e arrasei, ou eu aprendi. Não vem com essa história de errar, não. Ou eu acertei, ou eu aprendi. Tira essa palavra do vocabulário, que a gente melhora até a autoestima da gente na hora que você está aprendendo alguma coisa nova com aquele acontecimento, né? Acho que até a forma da gente verbalizar as coisas é importante. Hoje, por exemplo, eu estava com uma adolescente no consultório e ela toda consulta, na hora que a gente fala dos rodízios dos locais de aplicação, ela repete a mesma frase. Isso dói, mas isso dói, aplicar no abdômen dói, aplicar na perna dói. Aí eu falei com ela assim, você já percebeu que de tanto repetir já virou verdade? Ela falou assim,
Você sabe que eu acho que eu vou repetir outra frase agora? Eu falei, qual que é a frase? Não dói, é ótimo, não dói, é ótimo. E ela ficou brincando com isso. Mas é bem isso, né? É a forma como você encara as coisas na sua vida, como você fala, como você verbaliza. Então, essa questão do errar é uma coisa muito importante. Assim, ó, tô errando, eu tô aprendendo. Então, é para errar, mas erra muito, erra rápido, erra todo dia, erra toda hora. Para você poder aprender, para você poder crescer, né? Para você poder ver o além, né? Ver as outras coisas de outra forma. Porque senão você fica ali sempre naquele espaço comum, parecendo que aquilo faz parte da sua vida. E você deu exemplos ótimos hoje, né, Fabi? Pessoas que acham que ter hipoglicemia é normal, que não ter sintoma de hipoglicemia é normal. Pessoas que chegam a achar que esquecer a dose de insulina toda hora é normal. Que internar em cetacidose... Por exemplo, a gente teve paciente no SUS que internou em 2019 10 vezes em cetacidose. Na cabeça dele, internar por diabetes era normal. É normal. Pô, todo mundo interna, qual que é o problema? Né? Então, essa concepção é muito importante. Minha glicemia tá 183. Essa que descobriu que estava com diabulimia, assim, mas ela tomou ação muito rápido, que foi legal. Ela já procurou um médico especialista em diabetes, porque o médico que tratava ela não era especialista. Ela começou já esse esquema insulínico, né, de fator de sensibilidade e tal. E ela veio me perguntar, porque ela começou, né, a fazer os cálculos. Eu tô com 183, eu tenho que corrigir? Aí eu falei, bom, você tem que ver qual é a sua meta. O seu médico passou sua meta. Ah, não, minha meta é até 120. Bom, então você tem que corrigir, porque tá fora da sua meta. Mas aí o quanto você vai corrigir, você tem que ver com o seu médico, né? Porque realmente a gente sabe que mesma meta glicêmica não é igual para todo mundo. Porque se você tá em 300, você não vai sair de 300 para 100 do dia para noite, né? Mas assim, eu tô dando risada porque uma vez a minha médica falou isso para mim. Ela falou assim, escuta, a glicemia de 160 não é normal. Só que eu achava, então assim, você falou de se acostumar, eu achava que 160 era master, entendeu? Então eu não corrigia, eu achava que aquilo era normal. Então e é o que você falou do pensamento, né? Dessa questão da gente ficar, esse pensamento obsessivo também em relação à comida, mudar isso. Falar, eu me alimento, eu me nutro, o alimento me faz bem, o alimento é meu amigo. Sabe assim, trazer uma relação mais leve, mais saudável, e parece que não, mas isso começa a mudar até seus neurotransmissores, você começa a criar um novo caminho neural, né? Porque se você repete muito aquilo que é negativo ou que está te incomodando, isso começa a virar uma crença. E se você não trabalhar isso, você não tira isso mais da sua vida. Enquanto você não trabalhar, que crença é aquilo que a gente passa a acreditar. Né? Então, muitas pessoas ainda acreditam que é normal ter hipo toda hora, que é normal passar mal, que é normal internar, que é normal a pessoa com diabetes ter complicação. Então as pessoas vão acreditando nas coisas que são ouvidas de geração em geração, e se ela não desapega disso aí, fica difícil. Às vezes a pessoa tem que fazer o quê? Ela tem que desapegar, né? Eu falo muito, tipo assim, desapega, né? Desapega, olha as coisas de um outro ponto de vista, porque é aí que você pode achar uma saída. Porque se você olhar sempre do mesmo jeito, na mesma direção, às vezes você não acha uma saída. Né? Então isso tudo que a gente falou aqui hoje, gente, ela veio para trazer para todos vocês um novo olhar sobre os problemas que existem, que muitas pessoas não conhecem e podem estar sofrendo muito e há muito tempo com um transtorno alimentar, e às vezes debaixo do seu olho, no quarto do lado, né? Então é muito importante saber que isso pode existir, ficar atento. E a pessoa dá sinais, né? Só que a gente só vê o sinal se a gente souber o que aquilo pode ser, né, Fabi? Sim. Se a pessoa mas parece que a pessoa, ela pede ajuda de um jeito ou de outro. Por exemplo, eu comia uma caixa de bombom, comprava, ia pra escola e minha mãe dava dinheiro para qualquer coisa, eu comprava chocolate escondido.
Mas eu comprava escondido, só que daí eu comia e deixava, isso você já deve ter visto, deixava os papéis de chocolate embaixo da cama, dentro do armário. Parece que eu estava, de alguma forma, pedindo ajuda. E às vezes a interpretação, justamente o que você falou, porque as pessoas não entendem, não sabem o que é, a interpretação é, nossa, ela tá na rebeldia e tal. Exatamente. E não entende que essa pontinha do iceberg, embaixo tem muito mais acontecendo. Então essa educação, essa informação é fundamental, né? Sim. Quantas pessoas, sabe, não chegam no consultório hoje e falam assim, doutora, eu não devia ter feito bariátrica. Eu ouvi a live e o que eu tinha era isso. Ninguém me diagnosticou compulsão alimentar antes de ter feito bariátrica. Devia ter me diagnosticado lá atrás, olha lá. Hoje eu estou pesando mais do que antes da bariátrica. Ou seja... E é um sofrimento pós-operatório também, né? Tem a indicação, mas se você pode tratar a compulsão antes, né? Isso, mas olha aí, olha qual foi a diferença do conhecimento. Até então a pessoa não sabia que ela tinha um problema mais grave, mas ela olhou o mesmo problema sobre um outro ponto de vista. Deixa eu ir atrás disso aqui. Deixa eu tentar ver se pode ser melhor. Deixa eu ver se o que está acontecendo com minha filha com um papel de bombom debaixo do colchão, será que é rebeldia da adolescência ou será que tem algo mais? Põe aquela pulguinha atrás da orelha, conversa com o nutricionista, conversa com o médico, a gente não erra, a gente aprende, né? Isso aí. E é para frente que a gente anda, não tem que desapegar, né, do que passou ontem, né? Hoje e um dia de cada vez. Gente, então eu quero agradecer a Fabi por essa oportunidade, né, de estar aqui com a gente, de compartilhar essas coisas maravilhosas, que eu tenho certeza que vai ser de muita inspiração e de muita ajuda para muitas pessoas que vão poder se transformar aí pela história da Fabi. Então, muito obrigada, espero que a gente tenha muitas e muitas oportunidades de seguirmos juntas aí nesse caminho maravilhoso da educação em diabetes. Vamos lá, Fabi. Gratidão pelo convite, eu sempre admiro muito o trabalho de vocês, o canal de vocês é maravilhoso, recheado de informações muito significativas, muito relevantes. Então, eu fiquei muito feliz com o convite, me sinto muito honrada de estar aqui. Tchauzinho, pessoal. Beijo. Boa noite para todo mundo. Tchauzinho. Tchau.